Segurança e qualidade para sair jogando com só 24 anos, tendo sido contratado por 1,5 milhões de euros e com potencial de revenda de mais de 10 milhões só em 6 meses depois da compra. Isso é um negócio de mestre e uma tacada muito acertada do Cruzeiro. Eu tô falando do zagueiro João Marcelo, que para mim foi ao lado do Bastos, zagueiro do Botafogo, o melhor zagueiro do primeiro turno do Brasileirão. Se vocês ainda não conhecem o homem, então vem comigo que eu vou te contar. Com 1,89 ele ganhou espaço rapidamente na defesa do Cruzeiro nessa temporada. Mesmo tendo sido a equipe menos vazada no ano passado, nitidamente a defesa cruzeirense precisava de ajustes e a consolidação de João Marcelo na equipe titular foi a melhor coisa que poderia acontecer. O zagueiro se mostrou até aqui extremamente seguro e se destaca principalmente pela sua defesa área. Se posiciona bem e, além de ótima altura, tem ótima impulsão e jogo aéreo para deter cruzamentos. Com isso, ele se posiciona como o terceiro zagueiro com mais duelos vencidos na grande área até aqui no Brasileirão. Além disso, é uma peça importante na briga pela primeira bola contra centroavantes altos e fortes, tendo feito ótimas atuações contra Tiquinho Soares, Flaco Lopes, Mastriani, Germancano, dentre vários outros. Aqui a gente vai ver alguns lances que nesse jogo aéreo o João Marcelo se destaca. Nesse primeiro duelo aqui contra o Igor Jesus, um centroavante de muita imposição física, consegue não só vencer, como direcionar muito bem o cabeceio para ou gerar uma vantagem de segunda bola para o Cruzeiro ou afastar o perigo. Nesse segundo momento, além disso, ele se desloca para gerar uma opção de passe para conseguir afastar qualquer perigo nessa saída de bola. Nesse jogo contra o Palmeiras, a gente vai ver um outro duelo contra o Flaco Lopes, um outro camisa 9 de bastante imposição física e bom jogo aéreo. E aqui percebam não só a imposição do João Marcelo, mas a impulsão, como você consegue saltar mais alto do que o centroavante palmeirense e vencer essa primeira bola. Mais um duelo agora contra o Flamengo e outro grande centroavante. Dessa vez João Marcelo disputando com o Pedro, talvez um dos centroavantes com maior capacidade de imposição física do futebol brasileiro, vence mais uma vez com um cabeceio não tão bem direcionado, mas aqui o que importava mais era vencer essa primeira bola e afastar qualquer risco de progressão adversário. Igor Jesus, Flaco Lopes, Pedro e aqui mais um, Mastriani. No jogo contra o Atlético Paranaense, cada vez mais a gente vê grandes centroavantes de jogo aéreo, de imposição física. E ter um zagueiro como o João Marcelo consegue se aproximar, dificultar a subida do adversário, ter boa impulsão para ganhar o duelo e afastar, protegendo muito bem a área, além de ganhar essa primeira bola, é crucial no futebol brasileiro. Além disso, apesar da velocidade não ser sua característica mais exigida pela forma como que o Cruzeiro se defende, ele se mostrou excelente em recuperação e explosão. Bem nas coberturas, tem velocidade para dividir com o adversário e recuperar a posse. E chama atenção inclusive a capacidade de realizar duelos mantendo a posse para o Cruzeiro. Com 6,2 interceptações com a manutenção da posse, ele está no patamar de zagueiros como Gustavo Gomes, Arboleda e Bastos, mostrando que é uma peça importante para o Cruzeiro. O João Marcelo é um jogador muito interessante nessa recuperação da profundidade, e nesse lance eu acho que ele nem tá tão bem perfilado assim para defender a profundidade. Muito de frente enquanto o atacante está rompendo nas costas dele, mas mesmo assim consegue ajustar o tronco e na velocidade recuperar para no 1 contra 1 bloquear a finalização. Nesse outro lance aqui contra o Juventude a gente já vê uma situação de transição. O João Marcelo mais bem perfilado consegue ver a bola e o opositor e sai atrás do Jean Carlos, mas percebam como na velocidade, nessa imposição ele consegue chegar antes e com o carrinho ele faz o corte com a manutenção da posse. E nesse lance contra o Bragantino a gente vê outra situação de transição, e desde o início o João Marcelo não está focado em recuperar, ele está focado em direcionar o Thiago Borbas para o lado do campo para uma situação que vai dificultar a tomada de decisão. Ele atrasa essa tomada de decisão e com um toque ele consegue não só desarmar, mas desarmar armando para o prosseguimento da jogada. E aqui contra o Grêmio uma outra situação parecida para defender a profundidade, e o João Marcelo ele tem um indicador de desempenho muito positivo, de não só chegar, direcionar o adversário para o lado do campo, e aqui percebam o uso do braço para ganhar o espaço, mas principalmente para recuperar a bola e recuperar a posse para o prosseguimento da jogada. E não é só se defendendo que o João Marcelo tem chamado a atenção não. Jogando numa equipe proativa como o Cruzeiro do Seabra, é ideal que ele tenha qualidade para sair jogando e construir. Afinal, a gente está falando de uma equipe que tem em média mais de 50% de posse contra seus adversários. E pode parecer contraintuitivo, mas mesmo sendo destro e jogando na maior parte das vezes pela esquerda, ele consegue qualificar a saída cruzeirense. Ele encontra bons passes de lado, mas é o terceiro zagueiro do Brasil com mais passes para frente, certo? Além de ter uma boa média de passes progressivos, aqueles que ajudam o time a se desenvolver em campo. E o que mais me chama a atenção não são nem os passes longos ou diagonais por ponta do lado oposto, mas os passes curtos e por dentro, principalmente para os volantes e para os meias que oferecem apoio nessa típica saída do Cruzeiro do Seabra. E esse é um dos indicadores de desempenho do João Marcelo que eu mais gosto, a tranquilidade dele para construir mesmo quando está sob pressão. Nesse lance vocês podem perceber ele conduzindo para gerar o timing da linha de passe. Ele conduz para atrair essa marcação tanto nele quanto no Barreal e aumentar a distância entre um jogador e outro.
e é justamente ali que a bola vai sair para ajudar o Cruzeiro a progredir dentro do campo. Esse outro lance é bem legal porque ele recebe uma bola e ele sabe que ele vai ser pressionado pelo Tiquinho, mas ele espera o momento ideal para a tomada de decisão. Ele para, ele mapeia, ele espera essa pressão chegar e ficar totalmente fixada nele para ter linha de passe. E é justamente quando isso acontece que, mesmo tenso, mesmo numa situação não tranquila, um passe tensionado, ele encontra muito bem o Lucas Romero. O que mais chama a atenção dessa sequência da jogada é o João Marcelo muitas vezes se aproximando para jogar, inclusive de costas. Vejam o Botafogo pressionando essa saída do Cruzeiro e o João Marcelo a todo momento vai se apresentar para sair jogando. Ele tá pressionado, mas ele sabe que existe linha de passe. E ele passa e se movimenta para receber na frente, quase como se fosse um jogador construtor, um volante. E percebam, ele avança para jogar de costas. E aqui ele vai ser uma peça-chave para o Cruzeiro superar a pressão. Como segundo homem que não tem capacidade de progredir, ele vai encontrar o Romero de frente para tirar essa bola de pressão e ajudar o Cruzeiro a avançar no campo. Detalhe, desse lance saiu um golaço. E agora uma sequência de lances que vão mostrar a importância desse tipo de passe. Mais uma vez, ele pressionado vai encontrar um passe tenso para encontrar o Romero, e com um único passe coloca o Romero em condição de conduzir, superando 3 marcadores. Já nesse lance contra o Flamengo, a gente vai ver ele mais uma vez baixando para receber, e antes mesmo de receber essa bola, ele já mapeia para entender a possibilidade de progressão. A bola vai sair do goleiro Anderson para ele poder fazer o domínio, e ele parece que ele já sabe o que ele vai fazer. Domina, conduz, encontra mais um passe tenso enquanto ele está sendo pressionado, e com um único passe e depois um outro passe do companheiro, ajuda o Cruzeiro a superar 5 marcadores do Flamengo em um único lance. Mais uma vez contra o Flamengo, um adversário difícil de sair jogando, e o Cruzeiro está sendo pressionado por pelo menos 5 jogadores do Flamengo. E o João Marcelo, com um único passe, no intervalo entre os jogadores e com muita qualidade, ajuda a superar essa marcação e ajudar o Cruzeiro a progredir dentro do campo. Perceba, não são passes longos, passes mirabolantes, mas são passes muito difíceis pelo fato de estar sob pressão. O Pedro sobe e com um único passe de primeira ele vai ajudar a superar essa pressão e encontrar mais uma vez o Romero. Me chama a atenção esses passes por dentro. E aqui mais uma vez, vai dominar, no intervalo de 2 jogadores vai encontrar uma bola um pouco mais longa, esse passe já mais bonito, e ajuda a superar pelo menos 5 jogadores do Flamengo. A partir disso a gente vê que o João Marcelo não é um zagueiro de conduzir, de buscar bolas longas, mas é sim importante para a construção do Cruzeiro. Soma bons números ofensivos, vai à área em bolas paradas e leva perigo, apesar dele ainda não ter deixado seu gol. Defensivamente ele é extremamente seguro, tem boas coberturas, velocidade para se recuperar e como destaque principal seu jogo aéreo para proteger a área ou brigar pelas primeiras bolas. Esse é o João Marcelo, ao meu ver, um dos melhores zagueiros do campeonato até aqui e com um enorme potencial de evolução. A gente tá falando de um jogador de 24 anos numa equipe que vem se destacando muito. E você, o que você achou do João Marcelo? Depois de ter voltado do Porto, acha que ele tem potencial de pisar de novo na Europa ou se consolidar como um dos principais nomes do país? Idade para se desenvolver, obviamente ele tem. Então se você ficou até aqui é porque provavelmente você curtiu esse vídeo, então nada mais justo do que eu pedir o seu like. Ele mostra pra gente que você gostou do vídeo e ainda mostra que a gente tá no caminho certo. E para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui na tela algumas sugestões de vídeo que a gente já soltou aqui no Futebol Máximo e podem te interessar. Além disso, para não perder os novos vídeos que estão para sair, e tem muita coisa boa vindo por aí, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal e obviamente ative o sininho das notificações.